Você deu um pouquinho de introdução aqui. Antes a gente teve um bate-papo, foi bem produtivo, assim, e aí que veio a conexão para a gente ter o episódio aqui, sobre inteligência artificial. Hoje se fala muito no mercado, né? Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, todo mundo acha, vou perder meu emprego, que a inteligência artificial vai dominar tudo. Como que a gente pode utilizar a inteligência a nosso favor? Sim, perfeito. Muito interessante. Hoje esse é o boom, né? O Buzz hoje ia falar sobre esse tema, sobre inteligência artificial, todo mundo fala sobre ele. Interessante a provocação sua de fazer um link entre inteligência artificial e o talento natural, porque eu acho que no final do dia tem a ver com isso. Ou seja, a inteligência artificial é uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta como foi a eletricidade, uma ferramenta como foi a internet. Então mudou de fato o comportamento como as pessoas se relacionam entre si, interagem. Você mandava a carta, depois você liga com a eletricidade, depois a invenção do telefone, derivada disso. Mas no final do dia, ela é uma ferramenta. Como todo hype que acontece, toda coisa grande, às vezes a ferramenta passa a ser o final de tudo, o começo, meio e fim. Mas no final ela continua sendo uma ferramenta. A inteligência artificial se fala muito hoje em dia, mas ela é um negócio criado em 1950. Esse nome foi criado por um senhorzinho chamado John McCarthy nos Estados Unidos, que era a ideia de reproduzir o neocórtex frontal, ou seja, nosso processo decisório, para a máquina. E ela conseguir levar isso. Mas isso é de 1950. Não é um negócio novo. O que mudou de lá para cá? Mudou absurdamente o poder computacional. Ou seja, hoje com um cartão de crédito de $100, você entra em qualquer uma das clouds, da Google, Microsoft ou Amazon, né, que é a AWS, e disponibiliza recursos computacionais em questão de cliques. Então, o acesso à tecnologia mudou absurdamente, isso faz com que esse hype seja potencializado. Mas, no final do dia, ela é uma ferramenta. E uma ferramenta que deve ser aplicada utilizando, né, a combinação do talento natural. Carla Tiepo, que é sócia fundadora da Genoa, a empresa a qual eu dirijo hoje, e fundei também junto com ela, ela é neurocientista, ela fala muito disso, né? É uma lógica do sensor de estacionamento do carro. Ele faz trabalho muito melhor do que a gente de detectar um obstáculo, mas ele continua sendo uma ferramenta. Então a tecnologia, ela teve suas ondas desde o começo da computação, e agora é um momento de profusão e de inflexão gigante, porque o acesso é universalizado, é democratizado. A gente escuta isso dos maiores fabricantes de tecnologias, Big Techs, falando que o negócio tem que ser democratizado. Então ela é uma ferramenta que tem que ser utilizada para potencializar os talentos naturais. Como diz a Carla Tiepo também, a inteligência aumentada, né? Ou seja, dentro da Genoa a gente discute muito isso, fala como é que a inteligência aumentada no final do dia é aumentar as capacidades humanas. Eu posso ser um humano melhor, conversando com a minha esposa no carro, enquanto eu manobro e o sensor de estacionamento vai me avisar de algum obstáculo que eu posso não estar vendo. Então ele faz esse papel melhor, meu para-choque que o diga, né? Quando o sensor, aquele barulho ajuda. Uma das coisas assim que é engraçada é se você vai estacionar o carro, se o som tá alto, você baixa, né? O que tem a ver o som com... Eu duvido, se você tá aí assistindo aí, fala se você não baixa o som. Vai estacionar o carro, baixa o som. Baixa o som. Ou o barulho do cinto, né? O alarme do cinto, que as mulheres se incomodam mais que os homens, talvez. Eu já repeti, minha esposa, quando eu falei, você não vai desligar isso? E 3 meninas também, pai, você não vai colocar esse negócio aí, porque se não te incomoda, isso de fato, eu acho que tem uma relação diferente entre a mulher e o homem, mas as meninas não suportam. É a mesma coisa, ele tá te avisando que você está sem o cinto. Mas é um processo de inteligência artificial. Sim, que vai separar, e a inteligência natural precisa trabalhar. Eu esqueço a minha, dá uma parada nessa hora, é verdade. O sensor do cinto não vai parar de apitar enquanto você não travar ele ali. Travar. Bom, acho que primeiro é muito bacana quando a gente começa a trazer a questão da inteligência artificial, uma coisa muito discutida, muito falada. Mas eu ainda entendo que a inteligência artificial ela requer um pouco do humano por detrás para poder levar o conhecimento para ela. Como que você enxerga isso? Como que hoje você trabalha em aprimorar cada vez mais a inteligência artificial? Acho que esse daqui é um ponto que as pessoas... e eu volto um pouquinho, hoje eu estava numa discussão no dia a dia com um colega de trabalho, ele falou para mim, no passado a gente tinha pouco recurso e a gente tinha muita força operacional. Então eu trabalhava muito com o humano, enfim. Hoje a gente tem muito recurso tecnológico, certo? E a gente vê um esforço gigante das pessoas utilizando esse recurso absurdo para obter o mesmo resultado, mas gastando não necessariamente menos. Reduzir um pouco o humano
começou a colocar tecnologia, mas as pessoas não estão utilizando ainda na ponta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa experiência, do que você entende, qual é o papel do humano no trabalho da inteligência artificial e como ter um serviço de qualidade utilizando esse um mar de oportunidades que a gente tem de ferramenta no mercado, né? Então, me fala um pouquinho da sua escola lá de trás, para o que você enxerga para o futuro. Para quem não sabe, eu e o Rocha trabalhamos num grande contact center, enfim, ele ficou lá quase 18 anos, eu fiquei 2, e a gente acabou se encontrando. Então, queria que você pudesse falar um pouco mais desse mix, dessa vivência de tudo aí. Não, é bom gancho esse seu, que isso é muito importante, é uma ação combinada. Como eu comentei, é uma ferramenta no final do dia. Que a tecnologia que vira uma ferramenta e que se aplica como uma ferramenta desde a época que encontraram o ferro e o cobre, que começaram a fazer ferramentas para carpinar o mato, para fazer aquilo que antes o cara tinha que fazer manualmente. Então aquela ferramenta ajudava eles, aumentava a produtividade, ou seja, no mesmo terreno você plantava muito mais. Por isso eu entendo que continua sendo uma ferramenta e tem essa simbiose, né, entre o ser humano e a máquina. Eu no caminho vindo para cá pensei nisso, estava vindo o Sem Parar, né, o Connect Car, aquele que abre assim. Interessante que quando ele dá problema precisa de um humano lá interagir com você. E é legal quando o cara para lá para interagir, você está meio à noite, num lugar meio ermo, numa praça de pedágio, ainda que seja uma praça de pedágio está escuro, tal, e chega uma pessoa, te atende ali demora um pouco às vezes para chegar, mas o cara chega, ou seja, vai depender de um ser humano no final para modular o que a máquina vai fazer. E isso tem a ver tanto na construção quanto na transição cultural. Porque é fácil botar um monte de ferramenta e ninguém usar. Porque isso tem a ver com a forma como a pessoa... Então, primeiro, ela precisa entender que aquilo não é uma ameaça. Não é uma ameaça no sentido de, não, ela vai matar o seu trabalho. Não, como a eletricidade, alguém que trabalhasse com uma máquina datilográfica e um computador, a pessoa que trabalhasse com computador ia conseguir produzir mais rápido. A eletricidade produziu aquilo, é a computação, então você consegue fazer o seu trabalho mais rápido. Mas ainda carece do toque humano, ou seja, como você pode potencializar, ou seja, a máquina tem que ser capaz de detectar anomalias e oportunidades para entregar para um ser humano agir. E é isso que eu investi o futuro das minhas 3 filhas nisso, com a lógica de como a gente consegue resolver o problema das empresas, tirando o trabalho do humano que ele não é bom, e entregando para o humano o que ele é bom. O ser humano ele consegue ter empatia, o algoritmo nunca vai ter empatia. Consegue estabelecer um relacionamento, consegue olhar no olho, consegue pedir desculpa de forma sincera e um outro ser humano vai interpretar. Então essa simbiose do tipo, entrega o trabalho do robô para o robô e o trabalho da máquina para a máquina. O que aconteceu ao longo do tempo é quando você começa a querer que a pessoa seja um robô. Isso aconteceu muito na nossa indústria, a gente sabe disso. TMO, meta, bater, chegar indicador, pausa, não sei o quê. Isso é uma lógica que é uma lógica para garantir produtividade, mas tem que ser simbiótico, do ponto de vista de a máquina faz a parte dela e o ser humano faz a parte dela.